Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast, o primeiro episódio gravado aqui em 2023, depois das férias aqui. Estamos com algumas férias que daqui a pouco eu vou apresentar. Os caras estão até com uma cor de pele mais bonita, foram pra praia, descansaram, né? Gastaram bastante dinheiro que eles ganharam ao longo de 2022. E o episódio de hoje, como não pode ser diferente, a gente vai falar de vendas, vai falar de marketing, vai falar de alguns cases aqui, algumas ações que a gente colocou em prática, certo? E que tiveram resultado. E melhor do que isso, a gente vai explicar exatamente como a gente fez, qual foi a estratégia para que você que é nosso cliente, cobre do time, enfim, você já está recebendo essa estratégia certamente, ou para você que ainda não é nosso cliente, para você que faz sua própria campanha, usufrua dessa estratégia, né? Coloque em prática, seguindo aquela velha máxima que virou piada internamente aqui, né? Que é matar a cobra e mostrar o pau. É, exatamente, né, velho? Já tivemos algumas histórias aqui, porque o Vitão uma vez trocou essa velha máxima e aí ficou marcado aqui internamente, ele ficou conhecido por essa máxima. E, gente, mas brincadeira à parte, hoje é um episódio que a gente vai falar um pouquinho, em alguns episódios esse ano você vai acompanhar bastante, a gente vai trazer algumas novidades aqui, mas vai falar muito de estratégia, vai falar muito de prospecção, como a gente sempre falou, mas de uma maneira muito mais fácil de você até talvez compreender. Porque a gente vai falar apenas de uma linha de raciocínio que de fato hoje é aquela que a gente implementa aqui dentro de casa, né? Então não é aquilo que a gente falou por muito tempo atrás, se você caiu direto nesse podcast. Como é que eu prospecto via rede social? Como é que eu prospecto, sei lá, através de um site? Hoje você está ouvindo diretamente uma empresa que está falando de tecnologia, está alinhando então inteligência artificial, está alinhando a tecnologia em si da parte de automação, enfim, o uso de dados, que é a parte, né, mais bonitinha da ciência de dados. Então você vai ver muito isso compilado, que é o que tem assim, o suprassumo do que existe, né, do marketing jurídico, eu diria, é o que a gente vai estar fornecendo para você. Então, um conteúdo realmente, de muito bom nível aqui, tá? Bom, para trazer os insights aqui, eu estou com o Vitor Souza, o famoso vulgo Vitão aqui, que ele é diretor e sócio aqui da TreeMind, o rei das vendas aqui, e o Daniel Barbosa, que é um dos experts aqui também do nosso time, e é um cara respeitado aqui por uma coisa que eu estava pensando, que ele vai na contramão, né, daquela máxima que existe do pessoal de ciências exatas, certo? E do pessoal mais de... Como é que fala mesmo? De humanas. De humanas, que o pessoal de humanas não manja matemática. É verdade isso, Daniel? Dizem que é. É, dizem que é lá na tua faculdade, lá na tua sala, assim, tá? O pessoal é ruim em matemática? Ah, nunca fiz um teste, dá pra tentar. Deve ter uns 20 que aplaudem sol. Aplaudindo sol. Geralmente eles não gostam. Nunca fizeram, sei lá, passaram uma tabuada, alguma coisinha assim? Não chegamos a calcular a pena ainda. Mas brincadeira à parte, dizem muito, né, que o pessoal, principalmente os advogados, tem muita dificuldade com cálculo. O Daniel é um cara que se destaca aqui, ele ajuda muito a gente fazendo esses cálculos. Então, hoje ele vai mostrar muito aqui. Bom, primeiro, que dados que ele vai buscar, né? E como é que ele cruza esses dados para saber se a sua campanha, se o seu escritório está fazendo sentido. Né? Puxa, você investiu tanto, tem que tirar tanto. Né? Igual investimento na bolsa, assim, né? Paguei 10 numa ação, quero que ela suba para 15. Então ele vai ensinar a fazer esses cálculos do ponto de vista de marketing, vamos até debater um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é super legal. Bom, antes de a gente chegar nesses cases diretos, a gente vai falar exatamente das causas, quanto foi investido, quanto tirou de negócio, vai falar bastante coisa, bastante informação interessante. Eu queria trazer um pouquinho do momento que a gente, né, vive, o que tem de expectativa esse ano, das atualizações. E eu vou pedir para o Vitão contar um pouquinho das novidades que a gente já tem certo, né, do nosso planejamento 2023. Que momento que a gente está em termos de produtos jurídicos e quantos a gente vai lançar, para que linha que a gente está caminhando. Explica um pouquinho aí de como vai ser esse ano, Vitão. Boa. Então, só para dar um contexto para a galera que está ouvindo isso aqui agora e chegando agora de paraquedas, os produtos jurídicos que a gente tem hoje já passam de 70. Então, a gente já tem aí mais de 70, vamos dizer assim, indicações para você colocar na tua esteira de serviço do teu escritório de diversas, praticamente todas as áreas do direito que existem. A gente já tem mais de 70 produtos prontos, tá? Para 2023, a gente está falando de mais do que dobrar esse número. Então, a gente está falando de mais de 150 produtos jurídicos novos e a gente está fazendo uma segmentação agora muito bacana, porque antes a gente tinha produtos que eram do começo, né? Então, os produtos mais demandados. Então, aquela que as pessoas chamam de advocacia de massa. Então, produtos de negativação indevida, aposentadoria, trabalhista, etc. Foi o que a gente começou porque, por óbvio, era o que é mais demandado. Mas agora, como a gente já tem um estoque bem legal desses produtos, a gente está olhando para aquilo que é alto ticket da advocacia. Então, aquelas causas que você geralmente ouve falar bastante, então M&A, sonegação fiscal, private equity, internacionalização de empresas, ambiental, compliance, tudo isso são coisas que já estão no nosso radar, já estão em desenvolvimento, a grande maioria dessas que eu falei, inclusive, justamente pensando naquele advogado que não quer uma advocacia de massa, quer também fazer esse produto de mais ticket, aquela coisa mais artesanal da advocacia. A gente também não esqueceu de vocês, 2023 vai ser o ano para vocês entrarem em contato com a gente e fecharem negócio também. Cara, sabe que tem muita coisa que vai rolar esse ano, né? Tem coisa que a gente está estruturando ainda, né? Porque depende muito de dado e de tempo para as coisas, para a gente ter a maturidade e falar assim, isso aqui funciona dessa forma. Mas tem um caminho que vocês trouxeram, explica até, inclusive,
daquele brainstorm que a gente fez, que a gente vai trazer isso a gente está hoje, né, no momento que a gente está construindo o próprio software, que vai possibilitar, quando você chegar aqui, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Minha área é trabalhista. O que a gente quer na prática, né? Que você, cara, você quer saber o quê? Você quer saber, por exemplo, qual o escritório que teve mais lead no mês passado? Ou você quer saber qual escritório gerou mais contrato? Ou você quer saber o seguinte, o escritório que teve maior retorno, né, do investimento que ele fez, certo? Em marketing versus a projeção que ele tem a partir das causas ali, né? Do honorário que ele vai ter de cada causa. Ou você quer saber o que está custando o lead mais barato, já que você quer volume, você tem muito comercial aí no teu escritório parado e você quer, botar esses caras para trabalhar. O que você quer, né? No final das contas. Mas aí a gente fez um brainstorm aqui que é software, quando você começa a desenvolver, ele tem um monte de melhorias o tempo todo. E o time do Victor nesse brainstorm trouxe uma ideia super legal, que eu acho que é aquela de... Bom, conta aí, que o detalhe é muito massa. Boa. Nesse brainstorm, a gente foi incumbido da tarefa de melhorar o que a gente já tem hoje dentro de casa. E aí, o que a gente pensou, né? A principal dificuldade do advogado, fora a venda, é a parte financeira. Então, tem muito advogado, quando vai fazer marketing, que ele tem uma dificuldade muito grande de fazer uma projeção de geração de caixa do resultado que ele está tendo ali com aquela campanha. Vou dar um exemplo mais prático para ficar mais fácil. Eu sou um advogado trabalhista, então, trabalhista reclamante. Então, trabalho com causas de êxito, né? O que acontece daí? Eu vou fazer uma campanha e eu já falo, não, me traz esse processo aqui, essa causa aqui, por exemplo, sei lá, de insalubridade, que, olha, se eu fechar 5 causas dessa por mês, eu já vou ter tantos mil, tá, não sei o que, beleza. E aí ele vai contratar a firmagem no momento que, vamos supor, acabou de sair um alvará na mão dele de 30 mil reais. Ele pegou esses 30 mil, ele ainda tem escritório fixo, tem que pagar a secretária e tudo mais, mas ele não colocou isso nessa conta, tá? Aí ele pegou e falou, cara, vamos botar esses 30 mil nesse tráfego aqui, vamos fazer essa parada rodar. Beleza, e a gente fez a parada rodar. E fechou o contrato. Só que ele não fez essa conta? Acabou o dinheiro, acabou os 30 mil, ele fechou lá 5 contratos, 10 contratos que seja, e ele não tem mais de onde tirar dinheiro para investir e continuar perpetuando o escritório. E agora essas causas que ele fechou, vai levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até 3, para ele receber, ver a cor do din-din. Então ele fala, cara, valeu, o trabalho de vocês foi muito bom, mas eu vou ter que cancelar agora que eu não tenho mais dinheiro para pagar e vou ter que esperar agora esses alvará cair aí. Então veja, é um negócio que não foi sustentável para ele, foi ruim para ele nesse caso. Então por isso que a gente separou as causas que a gente recomenda para esse tipo de necessidade e para outras estruturas de advogado. Então a gente fala hoje muito de esteira de serviços e eu não vou colocar qualquer serviço na esteira do teu escritório se eu não entender a tua necessidade. Então se eu preciso gerar muito caixa, e eu sou previdenciarista, calma aí, não é qualquer área e não é qualquer serviço previdenciário que a gente vai inserir na tua esteira para fazer uma campanha, para fazer toda uma estratégia. Porque aí, dependendo da tua necessidade, uma coisa vai mudar. E aí a gente separou esses produtos em produtos foguete, que ele consegue me levar do A para o B de forma muito mais rápida, por isso o foguete, e produtos navio, que geralmente ele me leva do A para o B também, só que ele leva muito mais tempo para me levar do A para o B e, consequentemente, o retorno às vezes acaba sendo um pouquinho maior. O que acontece? Os produtos foguetes são aqueles que têm um potencial de geração de caixa muito rápido. Então, aquelas causas de massa, mas aquela massa simplificada. Então, não é um produto artesanal. Então, às vezes, eu não, vamos supor, negativação indevida é um exemplo de um produto foguete. Não preciso fazer audiência, não preciso de junção de prova, é só prova documental. O cliente já tem, já me entrega. A petição, ela sempre vai ser muito parecida de uma causa para outra. E aí é um Ctrl-C, Ctrl-V no bom sentido. Consigo trazer volume, massificar, vamos dizer assim, trazer muito cliente e conseguir atender muito cliente sem ter muito funcionário. E aí é onde a gente está falando de um produto foguete. Gera caixa, porque é dano presumido, 3 a 6 meses ali, vamos dizer, o processo corre e você já recebe o honorário. Então, beleza, para geração de caixa é golaço. Agora, produtos navio, por exemplo, vamos pensar, sei lá, numa sonegação fiscal, vamos pensar, sei lá, num produto de offshore. Eu até consigo cobrar desse cara, por exemplo, de entrada, só que até eu chegar nesse cara, até eu conseguir trazer um lead que de fato fala comigo, que tem o fit com aquilo que eu ofereço e topa fechar negócio comigo, não é em 3, 6 meses, cara. Às vezes eu vou ter que ficar 8 meses nisso daí, vou ter que ficar 10 meses nisso daí, por isso estou dentro de um navio. Já entendi que isso é um negócio que vai levar mais tempo para me gerar esse resultado. E a gente fez essa separação. Então agora a gente consegue te recomendar baseado na necessidade do escritório. Então chegar para ele assim, tá, mas me fala um pouquinho agora como que está a situação do seu caixa hoje. Você já tem previsão para recebíveis de 6 meses, de 1 ano? Não tem? Porque se o cara não tiver essa perspectiva, não tem como eu recomendar para ele um produto tipo, cara, que você vai fechar um negócio e vai rever a cor do dinheiro daqui 2 anos. Vou ter que te recomendar um negócio e você vai ter que entrar e ter a visão de que você precisa disso. Não é o que você quer, mas sim o que você precisa. Top demais. Cara, sensacional. Eu achei a parada do foguete do navio brilhante, assim. Achei muito top. Danielzinho, uma pergunta, né? Pra você dar a tua opinião aí também. Mas quando você tá falando com o cliente, você que é um dos caras que mais faz videoconferência, tá o tempo todo apresentando pro cliente. O cliente fala, o advogado fala que ele, puta, cara, tenho grana para 3 meses. Como é que você sente? O cara, puta, não tem grana e tá no desespero e, sabe, vai querer muito a curto prazo. Como é que você sente isso? Olha, depois que a gente implementou essa pergunta que o Vitão trouxe, se ele quer uma causa mais foguete para trazer um faturamento no curto prazo, ou se ele quer uma causa mais navio para receber, quem sabe, no horário daqui um bom tempo,
a gente conseguiu pegar um pouco mais desse feeling para entender, porque de fato ele não abria para a gente e sequer fazia essa conta. E quando o advogado não faz essa conta, ele acaba por tomar decisões precipitadas, né? E quando a gente está pensando em tecnologia, a tua decisão ela tem que ser baseada em dados. E se você não faz essa conta, estipula esse tempo, você pode, no meio do caminho, desistir da tua estratégia, já vai ter uma primeira experiência frustrante, né? Quando, por vezes, estava prestes a chegar um resultado para o teu escritório. Então, quando a gente consegue colaborar com o advogado nesse sentido, dele pensar na perspectiva que ele vai ter para frente, de quanto tempo que vai demorar para chegar o contato, quanto tempo que vai demorar para ele fechar o primeiro contrato e quanto tempo que vai demorar também para ele receber o honorário desse contrato que ele fechou, ele consegue ter uma perspectiva, puxa, agora é a hora de começar ou não? A hora de começar é daqui mais um período para mim conseguir fazer esse investimento com mais segurança. Porque mais importante dele fazer um investimento que tem um bom potencial financeiro é ele fazer esse investimento com segurança também. Porque se ele não faz esse investimento com segurança, no meio do caminho ele vai acabar desistindo, vai chutar o pau da barraca, né? E vai voltar para a advocacia tradicional, que geralmente é mais engessada, você não consegue ter escala para crescer. Quando a gente abre isso pro cara, ele fala. Ele geralmente fala. E geralmente o cara que tá mais fudidão assim, ele já fala, não, velho, preciso de dinheiro agora, não tô muito preocupado com isso. E o advogado que ele tá mais estruturado, a gente vê que ele já vem com uma visão engessada, assim, tipo, cara, eu quero esse produto aqui. Geralmente esse é o cara que está um pouquinho mais estruturado, que ele já tem uma visão clara que ele quer vender aquela tese. Ele já está proposto a arriscar naquilo, tipo, ele já vem procurando a gente para isso. E aí quando a gente abre isso que eu falei aqui do produto foguete, do produto navio, como é que funciona o recebível, o tempo, etc. Aí ele tem mais conforto de falar, olha, tem uma previsão de tanto tempo, estou pensando em fazer tal coisa. Aí é mais tranquilo. Cara, muito massa, muito massa. Sabe que esses dias eu vi uma frase, coloquei até porque eu achei bem legal, e é mérito dele, então tem que... de a César o que é de César, né? O Ciro Dias, que é um influencer jurídico aí, ele coloca algumas coisas super legais, ele segue uma linha muito parecida àquilo que a gente faz, tem uma peculiaridade ou outra ali que ele recomenda que a gente acaba não implementando, até uma hora a gente pode explicar o porquê. A gente vai gravar um podcast de tendências, né, para esse ano, e aí a gente pode até explicar, colocar um pouquinho disso nesse podcast. Mas enfim, ele fala que sobre vender para indicação não é vender, é tirar pedido, entendeu? Vender mesmo é quando você vende para um cara que não te conhece. Tá ligado? E o cara, puta, ele tem um cheirinho, porque ele, né, caiu, né, através de alguma campanha e tal, mas não te conhece. Isso é vender de verdade, o resto é tirar pedido. Né? Então, eu acho massa isso, porque fica claro. Falou, cara, a indicação é uma obrigação tua vender para aquele cara. Quem vendeu foi a pessoa que te indicou. Ela já assinou, né, endossou. Né? Nem existe mais endossar o cheque, nem sei se é da época de vocês isso, mas você endossava o cheque, assim, né? Então, agora, vender para quem não te conhece, puta, cara, isso é realmente muito complexo. Antes de a gente entrar nos cases, cara, eu fiz esses dias uma analogia, não uma analogia, na verdade, eu fui cascateando algo que começou uma campanha nossa, como exemplo aqui, mas que acontece em todas as campanhas e que você vai perceber, assim, você que talvez não entenda tanto de marketing, eu vou colocando como exemplo aqui, vocês me ajudem, tá? A trazer até analogias e tal, para ficar fácil para entender, assim, o que vocês fazem, o que vocês vendem exatamente? Não estou confuso ainda, o Vitão falou produto jurídico, ali tem mais de 70, o que é isso, né? Então, acho que vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Bom, começa assim, a primeira etapa ali, o primeiro nível da nossa metodologia é que, assim, tem que ter gente procurando. Na prática, parece meio lógico isso, mas a gente acaba esquecendo. Se tem gente processando, a gente tem 30 milhões, né, de processos todo ano. Se tem gente processando, tem gente procurando. A gente não sabe a proporção. Né? Não tem gente assim, eu não procurei no Google em momento algum e fui lá e processei. Não existe isso, cara. Eu tô assim, quero queimar a língua. Né? Se você souber de alguma causa aí que ninguém procura nada e o cara vai processar direto, você me avisa. Né? Se para comprar qualquer produto a gente tem estágios diferentes, para processar não é diferente. Né? A gente vai procurar em estágios diferentes. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é o quê? É ver como é que a pessoa está procurando. Eu gosto de pensar que é tipo migalhas, assim, sabe? Ela vai deixando alguns rastros, né? E aí vem aquele remarketing lá que todo mundo fala, pô, eu pesquiso alguma coisa no Google e depois fica aparecendo na minha rede social. Todo mundo acontece isso, né? Já tem aqueles mais, vamos colocar assim, fugiu a palavra aqui, mas só aqueles caras assim que, puta, mais vão no extremo, no sentido de, pô, eu travo meu áudio aqui, sei lá, do Instagram, porque ele fica me ouvindo, o Google fica me ouvindo, depois me manda propaganda. Não estou fazendo juízo de nada. Paranoicos. Os paranoicos, é uma boa palavra, né? Mas na prática, a verdade é que a gente deixa rastro o tempo todo. E esse rastro, a gente gosta desse rastro em formato de texto, pesquisa. Então você vai no Google. Como é que o Google chama isso? A gente tem como fazer isso de diversas formas. O que hoje vem funcionando muito é quando a gente pega assim, vou dar um exemplo aqui de uma que todo mundo conhece, vai lá, negativação indevida. Fica fácil, né? A gente pega a negativação indevida, a palavrinha, e diz assim para o Google, dentro de uma ferramenta, tudo que tiver sendo procurado, certo? E dentro da frase tiver essa palavra negativação indevida, eu quero comprar. Né? Então, se tiver lá, por exemplo,
como eliminar, bem simples, tá? Uma negativação indevida. Como excluir, como tirar uma negativação indevida. Negativação indevida. Como, entendeu? Qualquer variação desta frase, a gente compra. Isso é correspondência de frase. Faz sentido isso ou não? Sim, Ficou tipo claro, você entendeu? pegar um cara que tá numa... Por exemplo, vou fazer um cara entregar panfleto numa praça. E aí eu quero que ele entregue para pessoas que estão usando camiseta amarela. Aí ele vai falar, eu quero amarelo mostarda, amarelo clarinho, amarelo escuro, todas as variações possíveis da cor amarela eu quero que você entregue pro cara. Basicamente vai ser isso. Então a cor amarela aqui seria o cara que procura por negativação indevida. O tom da camiseta, da cor da camiseta, é a forma como ele dá o tom da pesquisa. Então ele procura de formas diferentes, mas a essência é a mesma, a camiseta é amarela. Só muda um pouquinho a cor da cor, né? Legal. Esse ponto da palavra, às vezes o cliente não entende tanto, né? O que a gente já percebeu que faz uma diferença absurda aqui, que é muito massa, é a intenção da palavra. O que está atrelado à intenção. Tem que estar muito clara a intenção, né? A gente viu hoje, inclusive, alguns dados do nosso time de dados mesmo, que eles estavam trazendo para a gente alguns resultados e algumas coisas que eles vão encontrar em comum. E foi bem legal, porque as meninas apresentaram muita pergunta. Sabe quando a gente está no Google perguntando? Né? Agora, talvez a gente vai perguntar naquele chat GPT, GPT que fala? É GPT ou GTP? Aquela automação nova que está fazendo sucesso do caramba, que a Microsoft também botou uma puta grana lá, que fez até prova da OAB, esses dias não passou, mas fez. Pô, a gente falou ontem sobre isso. Não tá lembrando? ChatGPT, tá bombando. É isso aí, Marquinhos. O Marquinhos, ChatGPT. O Marquinhos que falou ontem, né? O Marquinhos falou isso. Bem massa. E o que acontece? Na prática, a gente vai lá e pergunta pro Google, né? Então a gente faz essas pesquisas. E aquilo que está aparecendo para você na tua resposta, quando você pergunta, é o que a gente faz. Então a gente faz com que o nosso cliente, de acordo com aquilo que você pesquisou, a pergunta que nos interessa, daquela pergunta, a palavra-chave que você fez na pesquisa, apareça para você. E aí que é o produto jurídico, né? Mas o que a gente percebeu que faz a diferença? A intenção da palavra. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil. O Vitão usou camisa amarela. Camisa amarela, provavelmente, assim, antes, ele está no último estágio. Camisa amarela, sei lá, camisa amarela. Então, é camisa, né, com gola aqui, com manga e tal, bonitinho. Antes, ele pode ter perguntado assim, exemplo, tá? Qual roupa apropriada para passar o Réveillon? E antes disso, ele pode ter colocado assim, dicas para passar um Réveillon legal e tal. Significado das cores por Réveillon. Isso, significado das cores por Réveillon, percebe? Então ele foi pesquisando, ele foi, né, evoluindo o estágio dele. Ele primeiro entendeu que amarelo era legal, nem sei o que significa amarelo. Dinheiro, né? Dinheiro, boa. Parece que ele falou amarelo. Certeza que ele botou aquela bermudinha amarela, sunguinha amarela, tá toda amarelinha. Mas enfim, é isso, são intenções diferentes. Talvez se eu coloco para ele de cara, eu compro a palavra-chave, né? No momento que ele falou assim, dicas para passar ali, cores, significado de cores por Réveillon, cara, eu ia pagar, ele ia entrar dentro da minha página, ia sair, não ia comprar merda nenhuma, entendeu? Mas aí eu falei, porra, essa palavra aqui não me interessa. Mas quando ele botou camisa amarela para o Réveillon, opa, já me interessa. Só que aí vem uma sacada que eu tenho que botar esse cara dentro de uma página que fale camisa amarela Réveillon, né? Porque daí eu me conecto com ele, falo, pô, alguém pensou nisso aqui, que massa, né? Então, isso que faz aumentar muito o resultado. Então, esse segundo nível, que é pensar na intenção da palavra, o que a gente faz? A gente abre e traz tudo de frase. E depois a gente vai lá e fecha. A gente fala assim, ó, essas intenções me interessam. E aí, para finalizar esse segundo nível, né, para vocês darem um pitaco também, o que a gente viu assim? Esse que a gente fechou é como se tivesse produto na prateleira. A gente sabe que o cara tem uma intenção boa. Agora, tudo que tiver desse produto na prateleira, sabe quando você chega ali peitando, falando, tudo que tem eu quero comprar. Quanto tem aí? Não, me dá tudo, né? Eu quero comprar tudo. Só que às vezes você está numa cidade que não tem tanto. Então a gente compra tudo que tem. Só que não tem só uma forma de pesquisar, tem várias formas de pesquisar. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo no próximo nível, né? Tem mais algum exemplo que vocês lembram em cima disso ou não? Cara, eu acho que em cima disso é tipo assim, a partir do momento eu falo pro meu panfleteiro, né, pra minha campanha, entrega pra todo mundo que tá usando a camiseta. Beleza, ele vai entregar pra todo mundo. Aí daqui a pouco eu começo a ter uma forma de identificar que o cara da camiseta amarela mostarda é o que mais compra. É o cara que de fato entra na minha página lá e compra. Ele me chama. Então, cara, agora eu fecho. Então não entrega mais para qualquer um, é só camiseta amarela mostarda. Mas até eu achar esse cara, eu preciso entregar para todo mundo. Então por isso que a gente abre primeiro, vê o que de fato o cara naquela região mais, vamos dizer assim, é o comprador, é o que está mais com momento de compra de cliente, e aí eu fecho. Eu falo, opa, já identifiquei que é o fulano, o ciclano e o beltrano. Então agora essas formas de pesquisa, a gente vai escolher só aparecer para elas, porque agora eu já entendi que o restante é curioso, alguma coisa do tipo. Sim. O legal é que com isso você evita muito achismo e você passa a tomar decisões baseadas em dados, né? Porque se você for por intuição, eu acho que essa palavra aqui ela pode dar muito bom, então eu vou comprar essa palavra-chave. Ao invés de você fazer isso, você elenca vários termos de pesquisa que a pessoa pode ter intenção de compra e aí você vai comprovar de fato qual que é o termo de pesquisa que o teu cliente está pesquisando, está clicando, enfim, está procurando para encontrar de fato um escritório de advocacia. Você vai tomar uma decisão muito mais assertiva
nessa linha que o Gui falou de fechar depois os termos de pesquisa que trouxeram resultado para o escritório. Legal. O Vitão trouxe um ponto ali, você, né, corroborou que assim, né, o que a gente tem de diferente hoje, né? A gente sabe da onde veio esse lead por causa da palavra-chave, então a gente sabe como ele entrou, né? Eu gosto daquela analogia que você chega na loja, você, sei lá, pensa numa loja de tênis. Aqui a gente em Curitiba, a gente é acostumado com a Centauro. A Centauro acho que o Brasil todo, né? Deve ser bem conhecida aí. E é como se o cara chegasse na Centauro, o Daniel chega na Centauro e tá na testa dele, dizendo, eu quero um tênis de basquete vermelho. E o Vitão chega, eu quero uma chuteira cor-de-rosa, que ele gosta. E aí, puta, o cara chega lá para procurar. E se o vendedor já sabe a informação, ele fala, pô, tô vendo que você tá querendo uma chuteira. Que massa, que número que você calça, cara? Você joga bola o quê? Campo sintético, você joga futsal? Puta, futsal machuca bastante. Então você já abre uma comunicação completamente diferente. Hoje o que a gente usa de ferramenta, ela tem muito mais o relacional. A gente percebeu muito esse resultado, que é quando eu chego para falar com o meu cliente, mas não querendo vender para ele, é mais para entender uma história, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, psicólogo, assim, cara, me conta um pouco mais sobre isso. É quase isso, né? O comunicacional. E antes disso, a gente usava só o WhatsApp de maneira reativa, ou seja, se ele quisesse falar comigo, tudo bem, mas eu não falava com ele. É como, fazendo a analogia da Centauro, você chegar na Centauro e o vendedor ficar mudo. Ele só vai falar com você se você falar com ele. O WhatsApp reativo dentro de uma página é isso, né? O cara fica quieto, fica mudo ali, esperando, né? Que vendedor que vende? Vende, mas vai vender só para aquele cliente que está querendo comprar. É o tirador de pedido, que o Ciro muito bem colocou ali. Já o bom vendedor, ele vende para aquele cara que entrou para dar uma olhadinha, o famoso curioso para dar uma olhadinha, e, cara, fez o cara comprar o tênis. Né? O bendito tênis de basquete, e ele já trouxe uma outra marca, o Michael Jordan usava esse aqui, não sei o quê. O cara está embasado com um monte de informação. Então isso fez uma diferença enorme. Tem um detalhe interessante aqui, no próximo nível aqui, para a gente chegar nos níveis finais, que a gente viu que é o seguinte, cara, olha que louco isso aqui. Daí de negativação indevida, a gente foi fazendo o que a gente chama aqui de campo semântico, foi tentando entender, através das correspondências de frase, né? Se as pessoas que poderiam comprar, né, esta causa aqui, contratar o escritório, né, os nossos clientes, se por acaso se eles pesquisassem de uma outra forma, também daria boa. E aí nós encontramos por exemplo, de processo dano moral contra Vivo. Aí olha que loucura. Então, validamos aquela palavrinha, certo? Trouxemos ela para dentro de uma causa de negativação. Ou seja, o cara estava procurando de uma forma diferente, mas o fim era o mesmo. Ele queria, né, tirar o nome dele e a Vivo estava ferrando com ele. E ele queria processar a Vivo. Mas ele não estava procurando como negativação. Então perceba que a palavra é completamente diferente. Mas a causa no final era a mesma, né? Ponto. Olha que massa. Aí você desce um próximo nível. Já vi que funcionou essa palavra. Ok, é só a Vivo que tem problema das empresas de telefonia? Bom se fosse só a Vivo, né? Mas tem TIM, tem Oi, tem Claro, sei lá. Tem um monte, né? Fora as empresas de internet. Cara, abrimos um novo mercado. Aí você pode pegar e falar assim, puta, agora eu vou investigar o seguinte. Dentro da Vivo, eu abro de novo essa correspondência e falo assim, será que é só dano moral o cara procura? Quero outras pessoas querendo, infelizmente, ferrar com a Vivo. Né? Ou ferrar com a Vivo? Não, vamos lá, vamos colocar em panos mais tranquilos, assim. É cobrar o seu direito, né? Exigir o seu direito, porque a Vivo, como qualquer outra empresa, também falha. Ponto. Então você vai investigar. Só que além de você investigar a variação da palavra envolvida a Vivo, você vai colocar outras empresas. Cara, aqui abre um mar absurdo. E como é que você sabe que tem esse mar? Bota lá, a gente usa o Courier aqui, acho que vale fazer o marketing dos caras, vai que daqui a pouco os caras entram no nosso boleto, né? Temos que mandar esse corte para eles. Bota lá no Courier, vê quantos processos não tem envolvendo as empresas de telefonia. Cara, tá aí uma causa de massa, estou supondo aqui, isso tem em vários mercados, que você pode eventualmente focar. Doido isso, né? Então, isso é um próximo nível, mas você partiu de uma palavra-chave bestinha ali, bobinha, simples, que todo mundo faz, que às vezes não. Posso dizer claramente hoje, que é o mar vermelho. Toda vez que o cara faz uma campanha de iniciante, ele pega a palavra que é a palavra relacionada à causa e compra ela. Tipo o que a gente já fez, então não podemos nem criticar, era advogado trabalhista. Ele compra advogado trabalhista e fica esperando o cliente vir. Né? Então, se você estiver fazendo campanhas ainda, não estou dizendo que não funciona, mas com a mesma palavra da causa, você está fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Né? E aí você está provavelmente pagando mais caro e pegando o cliente que está todo mundo pescando ele. Ao invés de você tentar trazer o cliente que as pessoas não estão olhando e que fica muito mais barato. Abrindo um parênteses rápido aqui, tem palavrinhas que a gente pode contar assim, extremamente qualificadas, que geram clique, que geram conversão, que a gente paga 80 centavos. Então, tipo, lindo. Enquanto essas palavras mais caras, negativação indevida é um exemplo, 10 pila, 15 pila, está se matando. Era para você que pediam o do aéreo, overbooking, cancelamento de voo, perda de bagagem, eles estavam pedindo pro Thiago. Tem um cliente, insistindo com o Thiago, e a gente falando para ele, doutor, tá custando 15 pila, tem cara se matando aqui, tem um monte de empresa boa fazendo esse trabalho, né, do direito aéreo. Então, é um mar vermelho. Não estou dizendo que não funcione,
Mas você tem que ser muito, muito bom, tem que compensar muito lá na última ponta, na venda, para justificar o investimento que você vai ter que fazer, porque o pessoal tá lidando, como a gente fala, tá pagando caro por cada palavrinha, cada pesquisinha que a gente faz no Google, né? Algum complemento nisso? Querer concorrer com a Nike, né? Tipo assim, você falou da chuteira lá, aí já tem a Nike, é tipo referência de chuteira. Agora eu vou desenvolver aqui a minha marca, a Jaike, e aí eu quero concorrer direto. E agora, cara, vou ter que fazer essas pessoas que compram a Nike querer comprar o meu produto. E assim, o meu produto tem que ser muito zica, porque o cara já tá dominando o mercado, já tá estruturado ali. E até eu conseguir trazer esse cliente e convencer ele, eu vou ter que gastar uma grana em marketing. Vou ter que gastar uma grana pesada para fazer com que esse cara realmente veja o valor necessário naquilo ali. Não, agora eu vou comprar essa outra marca aqui e deixar a Nike para lá. Legal. Cara, você sabe que tem um último estágio aqui, um último nível. Dá para ir, assim, cheguei no 6º nível aqui, salvo engano. A gente vai, cara, destrinchando demais isso. Eu acho que é o supra-sumo, assim, talvez daquilo que a gente vai implementar muito esse ano. Que é o seguinte. Vamos imaginar que a gente fez inicialmente, lembra? A gente fez um produto jurídico que é negativação indevida. E descobriu que, não vai o cara que está convertendo lá, é o cara que está querendo processar empresa de telefonia. Top. Por que eu não vou e faço uma página, aí tudo bem, é uma coisa que você provavelmente que nos acompanha está acostumado, uma LP só de empresa de telefonia. Entendeu? Só que eu descobri isso ao final, porque eu entendi que a intenção daquele cara de telefonia era negativação indevida. Então agora eu já sei que ele converte. Mas para eu dobrar a conversão, para aumentar a minha eficiência, eu posso falar exatamente aquilo que ele quer ouvir. Então, ao invés da minha página ser negativação indevida, ela passa a ser apenas, por exemplo, dano moral contra a empresa viva. Se tiver bastante gente procurando o tempo todo, por que não? Esse é o supra-sumo, porque daí você vai aumentar a tua taxa de conversão, o cara vai falar, cara, esse cara realmente é o ultra especialista, eu chamo isso, sabe? Ultra segmentado. Então, com base nessa linha, o que eu queria passar de raciocínio, né? Ver se ficou claro para você que nos acompanha aqui, é que você tem a possibilidade de ultra segmentar muitas causas no direito. Se a gente for abrindo, cada vez a gente abre uma pastinha, como se fosse assim uma pastinha no computador, cara, eu acho que não vou dizer que é infinito, porque né, não é, mas é muita coisa. É muita coisa. Se são 30 milhões de processos, quantas variações nós temos em cima disso? Sabe? É muita variação. Então, para você se tornar um ultra especialista, aumentar a tua taxa de conversão, assim como a gente, quando vai comprar, que é um especialista, a gente não gosta de comprar do generalista, não tem aquela história do médico, né? A gente, tem que fazer isso dentro de casa. Só que isso é difícil de fazer, porque, vai fazer uma página, então, como especialista de, sei lá, dano moral, negativação da Vivo. Aí você tem que fazer um da TIM. Para que você vai ficar fazendo isso se hoje já tem pronto? Quem que tem pronto isso? É exatamente o que a gente faz aqui. Então, hoje a gente faz exatamente, descobre nichos de mercado, teses, como o advogado gosta de chamar, e fica criando produto em cima disso, tá? E aí tem advogado que a gente vai começar a mostrar os cases agora, que tem com a gente 3, 4, 5, 6 teses. Então o cara acaba sendo muito mais a visão empreendedora. O que estão comprando, né? O que mais pergunta, né? O que está bombando aí, né? E do ponto de vista financeiro, assim, o advogado ele começa a, inclusive, conseguir ver qual causa específica está dando maior retorno financeiro para o escritório dele. Supondo que ele começou lá com negativação indevida e aos poucos ele foi trazendo para o portfólio, de repente, sei lá, uma causa previdenciária, porque ele tem advogado previdenciarista também, e aumentou o portfólio dele, está lá com 5 teses diferentes impulsionando no Google. Num dado momento, ele pode, por exemplo, conferir qual dessas teses gerou para ele um maior retorno sobre o investimento. A negativação indevida foi uma tese que gerou um retorno um pouco menor, porque o ticket médio é um pouco, enfim, mais reduzido, né? Mas eu consigo receber no curto prazo. Então, de novo, naquela linha do que o Vitor pontuou, de trazer o que o advogado precisa, se nesse momento eu estou preocupado em preservar o caixa do meu escritório, eu vou centralizar o meu investimento aqui em negativação indevida. Ah, não, agora eu estou com o caixa um pouco mais folgado, então vou tirar um pouco o pé de negativação indevida aqui e vou jogar lá naquela outra tese que dá um retorno de 15 vezes o valor investido, só que dessa vez eu vou demorar talvez lá 3, enfim, anos para conseguir receber o valor daquela causa. Então, em perspectiva de inteligência financeira que o teu escritório ganha, não tem nem comparação. Muito bom, muito bom. Danielzinho, vamos entrar, porque a gente já ficou aqui praticamente meia hora explicando um pouquinho. Vamos entrar no primeiro case, traz os números para a gente aí, vamos ajudar a destrinchar, a tornar um pouco mais simples o entendimento. Bacana, eu pesquei para a gente aqui analisar hoje, né, o case da Cardoso Oliveira de Araújo. Ele trabalha com aposentadoria por invalidez e eu peguei uma janela de 60 dias de campanha do último trimestre do ano passado, né? Então foram os últimos 60 dias de 2022. Durante esse período, pessoal, ele investiu mais de R$ 2.500 em campanha, um número exato para vocês aqui, R$ 2.820,55, e ele conseguiu gerar cerca de 1.500 cliques, né, que foram para a página. Enfim, a pessoa procurou no Google, né, clicou lá na página desenvolvida pela nossa empresa.
Dessas pessoas que clicaram, ingressaram na página, viram as informações lá, se conectou com ele, como o Guilherme pontuou, a gente conseguiu possibilitar a geração de 53 contatos para o escritório, que foram pessoas que, de fato, foram lá bater um papo com o advogado, explicar como é que está o caso dele e, quiçá, até, né, fechar algum negócio que a gente mais espera no fim das contas. E trazendo alguns números assim, do ponto de vista financeiro também, cada contato que veio para o escritório aqui, ele teve o custo aproximadamente de R$50. A gente sabe que causas jurídicas, geralmente, ela tem um ticket médio muito superior de R$50, né? Então, acho que acabou valendo a pena cada contato que ele recebeu ali para o escritório dele. E pensando que, sei lá, a cada 10 pessoas ali que ele trocou uma ideia, ele conseguiu fechar pelo menos um contrato, que é um percentual de conversão razoável. Cada cliente que esse advogado fechou, nessa conversão de 10%, a gente está falando de cerca de R$400. Evidentemente, com a tese vai ter um valor superior a esse, né, para compensar esse investimento que ele fez. Algum complemento vocês têm desse case aqui, que vocês gostaram? Cara, tem alguns dados aí que me chamam a atenção, que assim, ó, o primeiro passo ali, né, para o pessoal entender até, né, que acho que veio uma dica bem legal aqui. Você gastou, vamos arredondar aqui, quase 3 mil e trouxe 1.500 cliques. Então, o clique ali, né, custou R$2, que é o custo da palavra-chave. Aqui, cara, eu vou fazer uma observação. A gente, quando inventou essa metodologia, inventou não, porque acho que é uma metodologia inventada, mas quando a gente passou a aplicar ela e se tornou, né, especialista, um dos motivos, que foi um dos motivos de fuga, né, de ter que criar algo, né, uma necessidade, foi justamente o CPC muito alto. E quando veio a pandemia, puta, o que todo mundo fez? Pá, vamos investir no Google. Qual que é a primeira coisa que o advogado faz? O advogado trabalhista, ele tem um pensamento linear, né? Porque tudo bem, não é uma crítica. A gente demora tempos também, até internamente a gente tem essa dificuldade. E quanto custa a palavra advogado trabalhista? É o famoso é o princípio da economia, né? Oferta e demanda. Muita gente procurando aquilo e não teve um aumento tão grande. Então, o trabalhista, salvo engano, tem 40 mil pesquisas, sabe? Mensais. E todo mundo vai, compra advogado trabalhista. Hoje, uma palavra exata que a gente fala, né? Palavra advogado trabalhista, palavras assim, bem de fundo de funil, chega a custar 30, 40, 50 reais o clique. Então, para ele ter os mesmos 1.500 cliques, né? Tudo bem que ele converte um pouco mais, esse cara teria que gastar, vamos fazer 30 reais aqui, ó, 45 mil reais. Né? Então ele gastou 3 mil, pouquinho menos só. Né? Top. Aí o segundo ponto que me chamou a atenção, que você trouxe aqui, quanto custou cada contato? 50 reais. O que é interessante aqui via campanhas do Google? Você está trazendo um contato que está procurando sobre aquilo. Então o cara está no estágio anterior, a gente não sabe se ele está no estágio anterior, está no primeiro estágio, tal, porque depende da palavra-chave, mas ele está procurando. Aí a gente sempre falou isso aqui, cara, acho que nunca sai de moda. É mais fácil vender para quem está procurando. Então, o Google, para a gente, sempre é um cliente que está mais propício, né? Até porque se ele está procurando, ele está no momento querendo falar daquilo. Então, é mais fácil você estar, né? Sei lá, você ter uma loja, eu gosto da analogia de você ter uma loja no shopping, te possibilita muito mais, em tese, conversão, porque o cara vem no shopping para comprar. Salvo aqueles, né? Tipo eu que vai no shopping só para passear e tomar uma casquinha do McDonald's. Mas, ou você tem uma loja, sei lá, na 15 de novembro, na rua mais movimentada da sua cidade, que o cara está passeando, você não sabe se ele está indo para o trabalho, se ele está, sei lá, né, indo encontrar com um namorado, com um namorado. É muito mais aleatório. O cara entrou no shopping, epa, esse cara quer gastar alguma coisinha. Ou para comer ou para comprar uma roupa, tanto faz. Então você tem um público muito mais... É mais fácil vender para quem está procurando. Isso é uma verdade absoluta. Né? Você tende a ter mais clientes qualificados. Funciona no Face? Funciona. Mas no Face você está pescando, né? Às vezes, enfim, lambari no mar aberto. Né? Nem sei se tem lambari no mar aberto. Acabei de falar um negócio que veio na minha cabeça. Tudo bem, ok. Enfim, então para ficar mais fácil. E o terceiro ponto que me chamou a atenção ali, Dani, que é o seguinte. Você falou, 50... E é uma média real, tá? A gente sempre tira trimestre e cada vez isso tá mais se consolidando. Os bons advogados falam com 10, fecham com 1. Né? Por quê? Porque você tem, cara, um percentual de qualificação. Normal, 20%. Então, de 10, 2 eram qualificados. Então, perceba que de 2 qualificados, ele fechou com 1. Então, ele fechou com 50% dos qualificados. O que é aquele qualificado? Que é muito subjetivo. Cara, tem direito à causa? De fato, assim, sabe? Tem prova documental, que nem o Vitor falou aqui. Sabe? Porque muita gente... E como é que a gente sabe que essa métrica... Como é que ela fecha? Como se fosse uma prova real. Lembra que a gente fazia na escola? Agora vamos fazer a prova real. Vocês pegaram essa época ou nem tinha mais na tua época, Daniel? Fazia a prova real ainda? Tá legal. Tipo MMC, assim e tal. E aí o que acontece, cara? Acontece o seguinte. Quando você olha volume de causa, volume de pesquisa... Lembra que a gente fez muito isso? Probabilidade. Então você pega lá, sei lá, negativação indevida, que a gente usou como exemplo aqui. Mas nesse caso é benefício por invalidez. O que a gente faz? Quantas pessoas tem... Né, de fato, entrando, né, com o pedido de benefício. Então, junto ao INSS, a gente infelizmente não tem dado do INSS, mas a gente sabe uma média de volume, e tem também aqueles que estão judicializando, né, porque teve uma negativa, etc. Certo? É o que todo mundo está acostumado.
A gente pega esse volume e confronta com quantos estão pesquisando. Então a gente já sabe a probabilidade. Cara, é muito difícil uma causa assim, ter mais do que 10% de probabilidade. Ou seja, a cada 10 que pesquisam, tipo, um compra no final. Um entra com o pedido. Porque 9 não estão prontos, 9 não tem direito, entendeu? São curiosos, é o curioso quem está na loja. Então tá perfeito você vender para 10% de tudo aquilo que você fala. Se o cara não está conseguindo vender para 1 a cada 10, cara, alguma coisa no seu comercial não está funcionando. Tem que melhorar aquilo. Ou você está falando com muita gente qualificada e está generalizando, que é bem comum, né? Ah, eu falei com 8 já e nenhum era bom. Cara, fale com 10 pelo menos, né? Com 20, com 30, até você sentir o cliente interessante. Então, gostei bastante disso. E, por fim, cara, você pontuou ali o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente que a gente fala. Que se eu falei com 10, fechei com 1, custou 400, 500 reais. Aqui, cara, tem um aprendizado massa. O advogado, geralmente, ele não sabe quanto vai custar no final. Então, aqui é um princípio legal. Pô, quanto eu tenho que tirar aqui de honorário para justificar? Como é que já foram essas conversas? Assim? Vocês já sentiram o seu advogado falando, não, tem que fazer múltiplo de 10? O que vocês já viram disso? Ou o cara fala, não, cara, me dá 1 milhão aqui, tá tudo certo. Como é que é? Geralmente ele não compartilha muito o valor da causa, assim, mas ele pergunta muito pra gente qual que é o retorno que ele pode esperar desse investimento que ele está fazendo. A gente tem uma média de mercado que a gente sempre busca atingir, que é de pelo menos 10 vezes o valor inicial investido, né? Só que a gente sabe que nem todas as teses, nem todas as causas jurídicas vão oferecer esse retorno do investimento. Algumas, por exemplo, que eu me lembro de cabeça aqui, que a família tem um ROI um pouco mais reduzido, que fica entre 5, 7 vezes o valor investido. O que é ROI, Daniel? Retorno sobre o valor investido. Seria quantas vezes o valor que você investiu, né, voltou para o caixa do teu escritório em faturamento, nesse caso. Essa causa, por exemplo, de quinhentão, quanto seria o mínimo que você recomenda o cara esperar de honorários advocatícios ali? Olha, pelo menos uns 5 mil reais. Uns 5 mil reais. Seria um múltiplo de 10. Exatamente. Mas se fosse aquele cálculo de 6, seria 3 conto no mínimo, cara. Senão você vai estar tomando um baita prejuízo. Que é um preço médio da advocacia, né? Cara, isso só para finalizar meu raciocínio, passo para você, Vitão. Isso aí, fazendo analogia para ficar fácil, é a mesma história do Mercado Livre. Essa história do Mercado Livre é bem boa, tá? Porque vai ficar fácil para a gente abrir e pensar de fora da caixinha. O Mercado Livre cobra lá na média, muita gente não sabe, 20%, 25%, já cobra até mais, 30%. Boa, Mercado Livre e Uber, 30%. Aí, bom, você chega pro cara e fala, legal, então tá bom. Tá caro, né? O cara reclama, todo mundo reclama quem vende no Mercado Livre, né? Salvo alguns que aprenderam a vender e tal. Bom, legal. Cara, tá muito caro vender no Mercado Livre. Tudo bem, então você faz o seguinte, você cria o teu site, faz o teu marketing e aí você vai fazer a mesma conta no final, certo? O que eu já vi que, cara, me deparei com várias situações, é que o marketing demora muito para você conseguir, no final, custar 10% e você falar, tchau, Mercado Livre, tá muito caro aí. A grande maioria vai, faz e descobre, fala, puta que pariu, cara, investi 5 pau e vendi, sei lá, 20 mil. Então, custou no final os mesmos 25%. Só que eu tive que pagar agência, tive que quebrar a cabeça, sabe, risco. E no Mercado Livre, cara, é tudo assim, de maneira, enfim, desculpa falar, mas a pica é dos caras, entendeu? Eles que resolvem tudo. Cara, entrega, não sei o que, eles ficam com a bucha. Então, 25%, quando o cara vai no mercado e volta, fala, puta, pior que não é tão caro, né, mano? Então, não tô fazendo juízo de valor, tem produto que, o cara às vezes tem cliente que paga, né? Tem pessoas que pagam para trabalhar vendendo no Mercado Livre. O cara não tá ganhando nada, tá vendo, tá só girando dinheiro. Eu vi um cliente, um parceiraço nosso, né? Foi cliente durante um tempo em que a gente abriu para fazer um teste em outras áreas e que ele fez exatamente isso. Ele falou, não, vou tentar fazer por fora. Aí foi fazer o marketing dele, daqui a pouco ele falou, cara, difícil, hein? Difícil, né? Pois é. Acho que vou vender no Mercado Livre de novo, ajustou os preços e tá lá. Feliz, porque entendeu que, a matemática era aquela mesmo. No final das contas, o que a gente tá fazendo é a mesma coisa, só que na advocacia, né? Sim. Exatamente. Boa. O que mais que você viu aí, Vitão? Algum ponto complementar desse ponto dos dados aí, Daniel? Cara, eu acho que é legal ele entender justamente essa questão do retorno sobre o investimento, que às vezes você tem um potencial de... Tem como ser mais do que isso? Claro que tem como você fechar mais do que isso. Só que isso leva tempo, né? Tipo assim, é essa a expectativa que o advogado ele se desalinha, porque ele entende que o marketing ele é o meio e o fim. Tipo assim, o marketing vai trazer o cliente aqui, beleza, custo baixo, tá, entendi, 400 para fechar o cliente, top, é isso. Só que ele não entende que às vezes ele tem uma falha dentro do processo comercial dele que está ditando ali o resultado do cara. E isso é o determinante. O marketing vai ser o meio, ele vai trazer o cara para mim, fechar, velho. A forma como eu vou construir todo esse processo e como eu vou dar prioridade para esse cliente é a forma como vai garantir que eu aumente ou diminua o meu custo de aquisição, por exemplo, né? Que eu feche mais clientes, ou seja, custe menos esse cara, ou que eu feche menos e custe mais, inclusive, do que 500 pila para fechar com o cara. E aí isso é uma coisa determinante que o advogado não pensa, cara, e tem que pensar, porque senão você não tá, você tá jogando dinheiro fora, né? Você tá gastando mais do que você precisa para fechar com o cliente.
Cara, antes de passar para uma próxima causa, acho que tem uma mentalidade que a gente falou talvez pouco sobre isso. Temos até que convidar os caras que a gente tem bastante proximidade e tem essa mentalidade bastante empreendedora, assim, né? Que é basicamente o seguinte, né? O Daniel falou ali, por exemplo, custou 500 pila te colocar eu, né? Você fechar um contrato com o cara, 400, 500 pila. Aí o advogado, às vezes, que não tem essa mentalidade, por falta de conhecimento, não é uma crítica, ele fala assim, mas cara, cobrei 4 do cara, vai me sobrar 3 e pouquinho aqui na diferença, né? Muito pouco dinheiro. De fato, concordo. O escritório de advocacia, né, pagar, sei lá, secretária, água, boletos que vem de tudo quanto é lado, é muito pouco. Onde é que está o diferencial do cara que pensa grande? Ele fala assim, legal, Daniel, é o seguinte, eu fechei um aqui, mas assim, pela tua experiência, cara, dá para eu fazer 20? Opa, já começa a ficar interessante. Eu já fiz 60, 70, 80 mil reais a diferença. Dá, dependendo da área. Né? Então, esse caso, por exemplo, a gente sabe, tem vários clientes aqui que chegam a fechar 100, 150. Aí que tá, eu acho que o pensamento. O cara fala assim, é de 4 em 4, famoso de grão em grão, né? Enche o papo, né? Assim, grão em grão, enche o papo, galinha enche o papo, é isso, né? É a mesma lógica. Então, se você pensar em ficar na mesma área, na mesma causa, ultra nichado, aí, lógico, a advocacia de massa é uma estratégia. Eu cobrei 4. O que o Vitão falou no começo, que a gente tá trabalhando muito esse ano, é o auto ticket. Então, trouxe, sei lá, 100 mil para dentro de uma página e, gerou, sei lá, 10 contatos. Então, gerou 0,1% de conversão, né? Ou, aliás, 1% de conversão. O que acontece? Desses 10 eu fechei um. Então, de 1.000 pessoas fechei um. Mas aquela causa, sei lá, numa internacionalização e eu cobrei 300 pau. Top. Entendeu? Então, depende do jogo. Você tem cacife para cobrar 300 conto? Você tem conhecimento para cobrar 300, 750, 200 e tal? Como é que é o teu track record do seu escritório? Tem marca para isso? Será que o cara vai contratar você no lugar de contratar um outro escritório grande? Enfim, se você já tiver essa bagagem e for um cara ultra especialista naquele mercado, que ninguém é, massa. Acho que tem essa diferença do jogo aqui, né? Com o aprendizado que cara, doeu, mas eu aprendi lá no começo. Ou você vende barato e vende muito, ou você vende caro e vende pouco. Só que para vender caro e vender pouco tem que ter branding. Tem que ter o conhecimento e tem que ter casca, né, para fazer isso. Então não é qualquer um que consegue. Então acho que vale a reflexão. E que conversa um pouco com isso aí que você falou, Gui, é que esses produtos jurídicos não significa necessariamente que o Cardoso Oliveira, por exemplo, trabalha somente com benefício por invalidez. O benefício por invalidez é o produto de entrada para o escritório dele. Então, esse cara que veio aqui e conseguiu o benefício lá, por exemplo, pode ser que no futuro ele venha se divorciar da esposa dele e possa voltar a conversar com o escritório. Então, esse cliente que você comprou aqui por 400, ele deixou 2.000, 3.000 reais iniciais, como o Gui comentou, mas ele voltou depois para fazer um divórcio e, quem sabe, pagou 3 pau de novo para fazer um divórcio. E esse LTV desse cliente ele foi aumentando. O LTV, no caso aqui, é quanto que esse cliente compra da sua empresa, do seu escritório, ao longo do tempo, desde que você captou ele até quando você perde ele, por exemplo, assim. Tem 2 coisas aqui que eu acho que vale adicionar. Cara, essa visão, ela vale para o cara que está disposto a vender aquilo que o cliente dele quer comprar. Então, o benefício por invalidez é um exemplo claro, porque tem vários serviços dentro do benefício por invalidez. Você tem lá o BPC, você tem lá o auxílio doença, você tem lá o auxílio acidente, você tem lá diversas coisas. Quando o advogado vem para esse caminho, tá, beleza, você é outro especialista então. Aí ele fecha assim aqui, coloca aquela... Como é que é o nome daquele negócio que você bota no cavalo aqui para não olhar do lado? E ele fala, é só isso aqui. Aí se vier um cara querendo então uma aposentadoria, não vou fazer. E aí, não, estou focado só nisso daqui. Não faço. E aí o cara começa a reclamar que o lead está querendo outra coisa, sendo que ele faz aquele negócio e ele não está querendo vender o peixe que o cara quer comprar. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o cara que pensa numa esteira da jornada do cliente. Eu estava falando ontem com uma advogada bem grande aqui de Curitiba, que trabalha com a questão de registro de marca, propriedade intelectual. E olha só que sacada. Ela tem um software que faz aquele monitoramento, sabe, do uso da marca. Então ele começa a olhar e são 3.000 robôs que ficam olhando lá, parada no Brasil inteiro, para ver se a tua marca está sendo usada de forma indevida. Esse é um produto que é secundário. Ninguém vai chegar querendo comprar esse negócio. E aí qual que é a sacada? Se eu vendo para esse cara o registro de marca primeiro, cobro lá 1.500, milão desse cliente, só me pagou ali a campanha, mas ele já virou meu cliente, eu fiz um negócio super tesão, uma experiência super animal para conceder a marca registrada do cara, ele adorou o negócio. Depois, cara, tua marca agora já está registrada. Quer ficar monitorando a tua marca agora para ver o poder que você tem de pulverização da parada? Supondo que às vezes você é um negócio que vende mercado. Imagina, você vende em mais de 3.000 pontos de venda. Monitorar a tua marca para ver se não tem ninguém copiando o teu produto, a tua embalagem é importante. E aí você
criou um produto agora de recorrência. O cara entrou pagando R$1.500, mas agora ele paga 700 pila por mês pro teu escritório durante 2 anos. Quanto que isso não tem de valor? E quanto me custou agora para vender esse segundo produto pro cara? Nada. Ele já é meu cliente. E ele já pagou esse custo. Então, essa visão de ter outros produtos para esse cara comprar depois é uma outra visão de esteira de serviço. Quando você tem um produto de entrada, como o Daniel falou, e depois você vai construindo mais coisas para esse cara que podem fazer sentido. Então, ele conseguiu um auxílio-doença agora, será que já não é um segundo produto depois aposentadoria por invalidez, dependendo do problema que ele teve ali? Se separa esse cara numa lista, daqui 6 meses você vai entrar em contato com ele falando, olha, cara, eu acho que agora o momento é fazer uma nova perícia, ver que foi comprovada a invalidez permanente e vamos te aposentar. Custou R$0 fazer esse cara agora. Então é onde você começa cada vez mais a ter uma visão empreendedora e menos jurídica, de fato. Um outro exemplo que eu lembrei aqui legal é de uma tese que alguns advogados tributários conhecem, né? Que é a isenção do imposto de renda para quem é aposentado. Se você for fazer uma campanha dessa no Google, por exemplo, ela vai ter um volume de pesquisa mais reduzido, que a gente já teve um pouco de experiência com isso. Só que, então, ali pode ser que ela não tenha performance bacana. Agora, pensa o Cardoso Oliveira aqui, por exemplo, que ele vendeu, sei lá, 50 teses de benefício por invalidez. Essa pessoa aqui, obviamente, ela tem uma doença e, obviamente, ela paga tributo. Então, ele tem 50 pessoas que ele pode disparar mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, para vender essa tese tributária que ele descobriu ali de isenção do imposto de renda para quem é aposentado. Então, de novo, fica essa linha de um produto de prateleira que é uma porta de entrada para você vender outros produtos que tem no portfólio do teu escritório também. Legal, vai buscar tese em cima daquilo que você já tem dentro de casa, né? Falou, opa, deu boa aí, como é que tá desfrutando da aposentadoria? Ó, tem mais um troquinho aqui que eu acho que dá pra gente pleitear aqui, né? Às vezes até uma revisão da vida toda e tal. Trabalhar dentro de casa, né? Muito bom. Vamos trazer um segundo case pra gente caminhar? Legal. O outro case que eu trouxe pra gente avaliar aqui é o do Lucas Frattari, né? Ele trabalha com verbas rescisórias e o período que a gente analisou aqui é um período um pouquinho mais curto, de cerca de 40 dias de campanha, e ele investiu milão ali em tráfego pago, que foi diretamente lá para a plataforma do Google. Nesse impulsionamento que ele fez, né, ele conseguiu ter cerca de 2.331 cliques na página. Verbas rescisórias é uma causa que tem tido um volume de cliques assim, bem interessante. Então, para os trabalhistas aí, uma tese para deixar no radar. E um volume de contatos assim, que chegou aos 56 contatos. Se a gente, de novo, pegar aquela conversão ali de 10%, a gente está falando de entre 5, 6 contratos fechados ali ao longo desses 40 dias de campanha com a gente. Quantos cliques aí ele teve? 2.331. Cara, custou menos de 50 centavos, então, né? O clique, né? Por não ser uma palavra advogado trabalhista, né? É muito massa isso. E no final, então, tudo custou a metade, em comparativo ao anterior que a gente comentou aqui, né? Tudo custou a metade. Tudo legal. Metade. Acho que isso só, cara, reforça aquilo que a gente já falou um pouco antes, que acho que a grande sacada nossa, né? Que a gente acertou, fez um golaço nisso, porque ficar naquilo, né, e a gente aprendeu um negócio também, né? Você é advogado, sei lá, trabalhista, previdenciário, família, empresarial, tanto faz a sua área de advocacia. A gente aprendeu o seguinte, o advogado não escolhe causa, desde que seja na área dele, que é cliente bom. Então, o nosso trabalho aqui não é um trabalho de... o nosso trabalho é gerar lead para ele daquilo que está, enfim, mas às vezes em algumas situações um pouco mais fáceis, como o Vitor colocou, para gerar resultado a curto prazo, e às vezes situações mais complexas. Então, como é que a gente faz isso? Nós é que temos que desenvolver isso, né? A solução tem que ser nossa, que é criar o produto jurídico que permita o cliente conversar com ele. Então, a nossa solução é fazer com que, de acordo com a tua área de advocacia, eu mostre para você, eu falo, aqui eu tenho mais chance, aqui eu tenho menos chance, aqui está mais difícil, aqui está mais fácil, vamos começar por aqui, depois vamos para essa outra causa aqui. Então, bem legais os dados. No final, está custando praticamente tudo a metade. Essa foi uma causa, até interessante a gente pontuar, muito, muito difícil dos advogados conseguirem fechar negócio. Por quê, cara? Porque assim, aí vem muita parte comercial do advogado. Ele falou com muita gente, não, falei com 20, falei com 30. O que a gente foi percebendo que fez a diferença foi a intenção. Teve um detalhe interessante, que a gente tem que, né, também mostrar, contar, não só o santo aqui, mas contar os problemas também, né, as causas, que a palavra-chave, quando você vai procurar verbas decisórias, geralmente ela é muito genérica. A gente começou a perceber, assim, que a palavra que dava mais resultado, eu estou tentando lembrar a palavra enquanto eu falo aqui, mas se eu não me engano era cálculo... demissão, acho que depois que ele já tinha saído. Você lembra, Marquinhos, que você chegou a fazer alguma coisa? Lembra não? Não, o cálculo verba rescisória, essa era a mais genérica, a que mais trazia. Era uma palavra relacionada após a demissão. Por quê? O cálculo verba rescisória estava numa fase antes ainda da decisão, da saída do colaborador de fato, entendeu? Então ele estava assim, tipo, o cálculo da minha verba que acabou de chegar. Ou o cálculo caso eu vá sair. Está numa fase antecipada. Então o cara era muito curioso. Entendeu a lógica? Agora está no estágio acima do funil. Aí a gente pegou, acho que era demissão, alguma coisa, cálculo.
o cara que já tinha sido demitido. Opa, acho que era atraso no pagamento, né? Já foi. Isso, acho que era atraso no pagamento de demissão, atraso no pagamento de cálculo, era uma coisa assim. Aí a gente olhou e falou, aqui sim. Então, novamente, a intenção da palavra tinha que estar claro. E como as pessoas procuram, lógico que parece simples, busca intenções boas. Você tem que fazer um processo para encontrar, deu resultado. E aí a gente começou a ter um pouco mais de qualificação de clientes mais prontos para contratar. Daí a lógica do 10 para 1 funcionou, né? Porque até então a gente estava trazendo lead pra caramba em alguns casos, mas muito curioso. É o famoso curioso ali que entra só para dar uma olhadinha na loja, né? Isso faz toda a diferença. Certo, senhores? Cara, acho que um conteúdo animal, conteúdo para ser revisto aqui, né? Visto, reouvido. Existe reouvido? Então, acabou de inventar. Acho que não, né? Cara, tem que ouvir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo aí com os colegas da advocacia, porque, de fato, isso que a gente está fazendo aqui, a gente faz com o maior prazer, dá muito trabalho fazer isso aqui. A gente tem recebido muitos feedbacks, inclusive super legais, o podcast cada vez mais bombando, então não deixa de mandar para a gente, tá? A gente recebe até de outros países, né? Recentemente, que o pessoal da Angola nos procurou, emergiu no nosso podcast, ficou aí ouvindo, né, a nossa voz aí um tempão e tal, não sei como é que ele aguentou, né? Então você que nos acompanha, primeiro queria agradecer o teu tempo aqui, né? Já desejar um bom ano, aproveitando, porque às vezes você está ouvindo isso aqui em outro momento, mas também considere, se você estiver ouvindo isso aqui em novembro, que seja um bom restinho de ano, que seja um bom ano no ano seguinte, o ano que você estiver nos ouvindo. Mas o que a gente sempre pede é para você, óbvio, deixar o seu comentário, manda por e-mail para a gente, pode ser Victor@Trimind, Guilherme@Trimind, o próprio Daniel, qualquer canal nosso. Você botou Trimind no Google hoje, cara, você vai aparecer LinkedIn, YouTube. A gente está presente em praticamente todas as mídias, né? E o objetivo é que a gente ouça o seu feedback, aquilo que é interessante para você ouvir aqui, que a gente vai trazer ao longo dos próximos podcasts. O que mais, então? Minha parte, isso aí mesmo. Muito bom. Danielzinho, obrigado, então, né? Opa, a participação. Você venha sempre trazer mais resultados aqui, mais dados como esse, para a gente trazer e explicar aqui na prática, né, os detalhes aí. E o pessoal que quer conversar aí com a gente, com a Trimind, como é que faz, Daniel? Bacana, a gente tem o nosso site, como o Gui falou lá, você consegue, enfim, marcar uma conversa com a gente, para a gente, quem sabe, por exemplo, avaliar um pouco o teu escritório, entender um pouco mais do momento que vocês estão vivendo, trazer uma estratégia que possa fazer sentido com aquilo que vocês estão procurando. Então, venha trocar uma ideia com a gente. Daí pode ser tanto pelo Instagram, mandar um direct lá, ou até mesmo pelo site, onde vocês se sentirem mais confortável para trocar uma ideia conosco. Muito bom, garotinho. Esses dias eu estava falando com o brother que estava querendo, né? Falar, vou falar com vocês, não sei o quê. Daí eu falei, cara, assim, ó, não só venha falar, porque a gente não, enfim, tem uma taxa de conversão, inclusive, acho que é um pouquinho esperando, a gente fala com 10, podemos até abrir, né? Fecha com quase 2. Então temos uma taxa legal. Mas vem aprender, velho. E a nossa equipe está o tempo todo ali, o tempo todo falando, ensinando. Tem muito cara que não compra, né, Daniel? Mas volta e fala assim, pô, que massa, mano. Agora entendi essa parada. Então, acho que não é nenhuma hora a gente tentando vender, uma hora de consultoria. Às vezes dura uma hora, né? Cara, você vai receber uma consultoria e certamente você vai ver coisas que você não vê por aí. Posso garantir, porque não só a gente é a maior empresa, mas está sempre assim puxando, né? Acho que as novidades de mercado. Então, pelo menos a gente tenta fazer isso, tem muito profissional bom. Então, aqui você vai encontrar realmente um conteúdo de muita qualidade. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!